Buenos días, hermanos. Vamos hoy compartir sobre la Pascua. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, em nome de Jesus, te damos graça, Padre, por mais este dia. Te agradecemos, Senhor, por tu fidelidade. Padre, pedimos que tu venha falar conosco e que de tu palavra, Padre, venha fluir vida de Deus e nos transformar. Amém. Hermanos, me gustaría que vosotros pudesse abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, del verso 10 e el 21, por favor. E assim disse: El hombre contestou: Escuché que andabas por el jardín e tuve medo porque estou desnudo. Por isso me escondi. E en el verso 21 dice: Y Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Hermanos, en este primer momento tenemos Adán y Eva en el jardín. Después de pecar, ¿cuál es la primera cosa que nosotros sentimos? Acusación. Sentimos que la vergüenza ya está expuesta para todo. Y en realidad, hermanos, la vergüenza ya está expuesta há muito tempo. E lo interessante é que o Cordeiro de Deus, nesta primeira parte, serviu para cobrir nossa vergonha. E na palavra de Deus diz que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Pero quando pecamos ou quando transgredimos algo, quero dizer algo, Cristo já ha sido transgredido há muito tempo por nós. Cristo ha muerto por nós há muito tempo. Então, Paulo vai dizer que não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pero alguém teve que sacrificar algo por nós. Cristo, no primeiro momento da Páscoa, na fundação do mundo, quando tudo estava hecho, Ele nos vestiu. Ele, o Cordeiro, ha sido morto para cobrir nossa vergonha, para cobrir o que está desnudo para todos. E hago uma pergunta, correndo este mesmo gancho. O que é mais fácil, eu apontar o dedo ou cobrir a vergonha de alguém? É mais fácil apontar o dedo, porque apontar o dedo não me compromete. Apontar o dedo é de lejos, pero estender misericórdia tem que ser algo que eu vejo e eu decido em Cristo Jesus não juzgar e não apontar o dedo. Eu decido em Cristo Jesus cobrir a vergonha, porque assim Cristo ha hecho com nós. Cristo cobriu nossa vergonha enquanto o diabo queria expor ao mundo. Cristo, nessa primeira parte, ha cobrido nossa vergonha. Cristo, nessa primeira parte, não ha importado com nossas ações, não ha importado com aquilo que hacemos, pero se habla del Cordeiro de Deus que nos cobriu. Isso habla de quem nós somos. Quem nós somos? Porque cremos como cremos? Cremos porque Cristo é o Cordeiro de Deus ou cremos que Jesucristo é alguém que hace nossas vontades e hace nossos desejos? Porque se cremos como cremos, porque Jesus necessita ser algo por nós, estamos igual às outras religiões. Hacemos igual a eles. Porque eles servem por ter uma recompensa. Pero, por que cremos como cremos? Cremos porque Deus necessita ser algo para nós ou cremos porque é de nosso coração e porque amamos a servir a Ele? Porque se eu creio só porque Ele vai me perdonar, não serve de nada, porque Ele perdona não é para mim, é para meu irmão. A misericórdia não é para mim, é para meu irmão. Porque a partir do momento que eu creio que Deus só hace as coisas para mim porque é a obrigação de Ele, não é. Não é. A obrigação de Ele foi morrer na cruz. E já. Pero, nosso Deus é tão rico em misericórdia
que a cada dia Ele nos justifica. Não por aquilo que hacemos, mas porque Ele é. Vamos seguir em Gênesis capítulo 4, del verso 3 hasta 5. ¿Todos já abriram? É importante, hermanos, né? Ter a Bíblia apontada aí. E assim disse: Tempo depois, Caim representou ao Senhor uma ofrenda de fruto da terra. Verso 4. Abel também apresentou ao Senhor lo mejor de su rebanho, e es decir, los primogênitos com sua graça. Verso 5. E o Senhor mirou com agrado a Abel e a sua ofrenda, pero mirou a Caim e nem a sua ofrenda. Por isso, Caim se enfureceu e andava cabisbajo. Hermanos, nesse verso temos uma palavra muito interessante que é primogênito. Primogênito. Quantos sabiam que quando Israel necessitava ser justificada, eles levavam o quê? Para ser justificados? Um cordeiro. E tinha que ser o primogênito e não haver defeito nenhum. Devia ser sem mancha, totalmente imaculado. E nesta parte temos aí Abel e Caim, os dois filhos de Adão e Eva. E foram ofrendar ao Senhor. Alguém has visto que o Senhor ha pedido uma ofrenda? Não, não ha pedido, não. Solamente hicieron. Pero, ¿por que o Senhor ha mirado com agrado a Abel e não ha mirado hacia Caim? Porque, hermanos, ¿de que conhecemos a Deus? ¿De oír hablar ou de estar cerca? Estávamos compartilhando. Quando conhecemos alguém de oír hablar, não temos interações, mas quando conhecemos de estar cerca, de conhecer o coração, assim vamos actuar. E Abel conhecia o coração de Deus, pero Deus não ha dicho para ele, Deus não ha mandado hacer uma ofrenda, pero ele ha ofrendado um cordeiro. E lo interessante, depois de isto, Caim va enfurecido e mata a Abel. Sabe por quê? Envidia. Mas mal Caim sabia que por conta do Cordeiro de Deus, ele também nascido justificado. Mas por querer hacer da melhor maneira, porque Deus não ha mirado minha ofrenda, ha mirado a ofrenda de meu irmão, eu me creio no direito de juzgar com minhas próprias mãos. Quantas vezes, irmãos, sacrificamos, sendo que Cristo já sido sacrificado por nós? Queremos e buscamos a justificação por nossas próprias mãos. E hacemos como Caim. Vamos lá, porque Deus não ha mirado minha oferta com agrado, porque eu hecho de minha maneira, eu hizo de la maneira que me dava na gana, e nos olvidamos que Cristo ha sido o verdadeiro sacrifício. Cristo ha sido o verdadeiro sacrifício. E por que queremos e nos importamos em hacer de nossa maneira? Queremos pôr na mão, sendo que Cristo já ha sido crucificado. Se Caim parasse e dissesse: Deus mío, por que não ha mirado minha oferta, pero de Abel foi aceita? E Deus provavelmente iria responder para ele: a justificação de um solo vale, não necessita mais. Pero sempre queremos fazer e não conhecer o coração de Deus. Queremos sempre sacrificar e não queremos perguntar: Deus, isso te agrada? Padre, ¿é isto? Não. Queremos fazer de nossa maneira. Queremos poner as manos. Pero, que manos estamos ponendo aí? Como estamos ponendo isto? Porque vemos aqui em Gênesis que Deus ha cobrido nossa vergonha. Depois, o cordeiro foi aceito. E por que o cordeiro foi aceito? Queremos fazer aún mais. O cordeiro de Deus não vale? Que sacrifício aún temos que dar para Deus? Que mais necessitamos de fazer?
O que necessitamos fazer, irmãos, é compartilhar o Cordeiro de Deus, que foi compartido com nós através de Jesus Cristo para nosso irmão. Vamos abrir em Gênesis 22, desde o verso 2. E Deus lhe ordenou: toma tu hijo, el único que tienes, y el que tanto amas, ve a la región de Moria, y una vez ahí, ofrecê-lo como um holocausto, en el monte que te indicaré. E verso 12. No pongas tu mano sobre el muchacho. Todos já conhecemos esta parte, não? Que Abraão vai sacrificar el hijo e tal. No pongas tu mano sobre el muchacho. No pongas tu mano. Em outras palavras, não ponga tu justiça própria em prática. Porque como dissemos, Deus é aquele que dá pão quando pedimos e em troca nos dá uma cobra? Não, Deus é um Deus justo. Se pedimos pão, vai dar pão. Deus não é um Deus malo. Pero, seguimos o texto. No te pongas sobre la mano el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dije el ángel. Ahora, sé que temes a Deus, porque ni siquiera te has negado a dar-me tu único hijo. Hermanos, quem ha dado su único hijo por nosotros? Abraão já conheceu o coração de Deus, hermanos? Sim ou não? Abraão alçou a vista e a um matoral e viu um carneiro enredrado por los cuernos. E foi então que tomou o carneiro e lo ofereceu como um holocausto em lugar de seu hijo. Hermanos, sabe a representatividade de Isaac? É nós outros. Éramos nós outros que era para termos morrido em la cruz. Nós outros que teríamos que estar crucificados, não Cristo. Porque se o salário do pecado é a morte, que pecado Jesus ha cometido? Ninguno. Mas Cristo, como el Cordeiro, hace muito tempo atrás, ha sido sacrificado por nós. Todo o Velho Testamento, el Cordeiro é a representatividade de Jesus morrendo em nosso lugar todo o tempo. Todo o tempo. Cristo ha sido sacrificado para justificar a nação. Cristo ha morto ali no Jardim del Éden para tampar nossa vergüenza. Cristo, aqui com Abraão, ha morrido em nosso lugar, para que a ira de Deus não pudesse cair sobre nós. E por que aún, hermanos, buscamos outros sacrifícios, assim pode dizer? Buscamos outras coisas aún mais para querer sacrificar. Nos olvidamos, hermanos, que o verdadeiro sacrifício, o cordeiro imolado, é Jesus. Só que o que é mais fácil? Sacrificar de minha maneira ou da maneira do coração de Deus? Nós outros queremos fazer as coisas muito rápido. Queremos resolucionar o problema, pero Cristo é resolucionado por nós. Queremos de todas as maneiras fazer um montão de coisas. Queremos nos livrar. Pero Cristo já é hecho por nós. Cristo é o verdadeiro sacrifício. Só que, ¿por que lo hacemos? ¿Por que cremos como cremos? ¿Por que hacemos o que hacemos? Quem nós outros somos? Conhecemos Deus de ouvir falar ou conhecemos o coração de Deus por relacionamento?
Quando tú tienes un relacionamiento con alguien, no conoces solamente los defectos, conoces también sus virtudes, aquilo que te encanta hacer, aquilo que más gusta hacer el día a día. La palabra de Dios es nuestro guía. ¿Y por qué no buscamos saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no está en profecías, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está o tempo todo em nossas manos, em nosso teléfono, em la Bíblia. Pero no final de las contas, quero fazer mi voluntad. Queremos fazer o que é mais fácil. Porque fazer a vontade de Deus e conhecer o coração de Deus significa renunciar a minha vontade e fazer a vontade de Ele. Conhecer o coração de Deus é dizer, Padre, é mais fácil fazer isto, pero vou fazer isto, que é tu voluntad. Pero solamente nos gusta conhecer Deus e oír hablar. Pois é um meio cristiano. Voy a hablar, yo sigo las leyes, no robo, no mato, pero así está bien, hasta aquí, después de allá no. Es un medio cristiano. Ahora, un verdadero cristiano es, Padre, voy a hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, voy a decir dónde está, en nuestro medio. Cuando compartimos, cuando hacemos lo que Él ha dicho para nos hacer. ¿Y o que Él nos ha dicho para hacer, hermanos? O que Ele ha dicho para nosotros hacermos? Tomar nuestra cruz, ir a ser discípulos, dar la segunda mejilla, andar na segunda milha, e o que hacemos? Vamos abrir en Éxodo 12, desde el verso 3. Hablar com toda a comunidade de Israel e decide-lhes que el dia 10º de este mês, todos vosotros tomareis um cordeiro, por que está escrito aí? Por família. Uno por cada casa. Se alguma família está demasiado pequena para comer esse cordeiro inteiro, deverá compartilhá-lo com quem? Compartilhe o cordeiro. Nós outros somos o que comemos. E o que comemos? O que comemos? O que estamos em realidade comendo? Se comemos aquilo que está no mundo, luego realizaremos o que estamos comendo, aquilo que estamos llenos. Teniendo en cuenta el número de personas que sean y las razones de cordero que necesitan, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año, sin defecto. ¿Quién es el cordero de Dios, hermanos, que es sin defecto? Oh, Jesús. Al que cuidaréis hasta el 14 del mes, día que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer de la noche. 7. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes, en el dintel de la puerta de la casa donde come el cordero. Entonces tenemos 2 direcciones: compartir el cordero, y la segunda, correr la sangre y poner en la puerta. Lo que me encanta es que
Hoy tenemos conocimiento de quién Cristo es, só que es para ser compartido. Es para que mi hermano no venga a ser muerto. Imagínate, si tú estás ahí, tienes el cordero, pero tiene una familia que aún no tiene. No tiene el cordero, no tiene la sangre y tal. Y tú, como conocedor de quién Cristo eres, tú, como alguien que conoce el corazón de Dios, no llama a ella. ¿Qué pasaría con ella? Morrería. David, pero es alguien de Israel. Sí, pues la dirección es, si alguien no tiene, que tú debes de comer para ella. Só que, ¿sabe o que oferecemos? El pincero de oro. Que nosotros hacemos. Porque nós criamos um Deus e um Cristo hechos por manos humanas. Criamos um Deus que hace nuestras vontades, hace o que queremos. E damos a nosso irmão não o que ele necessita, mas aquilo que nos agrada hacerlo. Damos para nosso irmão não aquilo que ele necessita de ser transformado, damos a ele aquilo que nos é mais fácil de hacerlo. Essa palavra me ha confrontado muito porque vemos o Cordeiro de Deus sendo sacrificado todo esse tempo. Toda a história do Velho Testamento, um cordeiro ha sido sacrificado por la redenção de nós outros. Ha sido sacrificado antes da fundação do mundo por nós outros. E quem nós outros somos? Do que temos? Não somos mais justificados do que os outros? Somos mais amáveis? Somos pessoas que somos superiores? Ou somos também, assim como nele, um cordeiro pronto para ser servido, para que outros possam comer? E no verso 11 diz: Comereis el cordeiro de este modo, com el manto descendido en la cintura, com las sandalias puestas, com la vara en la mano, e deprisa. Se trata de la Páscoa del Senhor. Hermanos, o que é a Páscoa para nós? O que é a Páscoa? O que creemos que é a Páscoa? Hermanos, eu lendo o texto novamente, eu entendido que a Páscoa de las pessoas somos nós outros. Nós outros somos ele cordeiro que conheceu o coração de Deus depois de morir. Nós outros, nossa sangre, que conhecemos de Cristo, vai ser puesta em os portais das outras pessoas. E nessa mesma noite passará por todo Egipto e herirá de muerte a todos os primogênitos, tanto de pessoas como animais, e executarei minha sentença contra todos os deuses del Egipto. Eu sou o Senhor. A sangre servirá para señalar as casas onde vosotros os encontreis. Pois al verla passará de logo. E assim, quando ira eu de muerte a los egípcios, não os tocará a vosotros nenhuma palavra destruidora. Por quê, hermanos? Nenhuma palavra destruidora nos tocará. E é neste dia que por lei devereis comemorar sempre uma festa em honor ao Senhor e às gerações futuras, e devereis celebrá-la.
Hermanos, en el final de la historia, somos como Cristo. Somos pequeños Cristos. É nuestro deber nos sacrificar, mesmo com nossos erros. Mesmo o que hacemos. Porque não se trata de nós outros, se trata sobre Ele. Não se trata se tu és perfeito ou não. Se trata estar disposto a ser sacrificado. Está disposto a ser imolado para que a sangre de Cristo que está em ti esté puesta en la puerta de la vida de las personas. Porque esse é nosso destino final, hermanos. Ser como tal Ele é. Ser como tal Ele é. E no Cristo não há sacrificado o que Ele queria sacrificar. Ele ha sacrificado o que seu Padre ha dicho para Ele sacrificar. Essa é a direção de nosso Padre que está em los cielos. Seamos imitadores como o apóstolo Paulo habla, eu sou de Cristo. E no final de tudo, é morir por amor a Ele, para que outros possam viver. E o que me encanta é Juan, em verso 1:99. E al dia seguinte, Juan viu a Jesus e se acercava e dijo: Aqui tenéis el Cordeiro que quita el pecado del mundo. Aqui já poderia se acabar a pregação, solamente este texto já havia. Hermanos, nós comemos del Cordeiro. Nós bebemos da sangue del Cordeiro. E por que nós não compartimos o que comemos? Uma certa vez, uma mulher estava com Jesus e ela não poderia andar porque ela só queria as migalhas. E ela disse para Jesus: Jesus, solamente as migalhas. E nós temos o Cordeiro inteiro. Temos a palavra de Deus. Temos a vida de nosso irmão. Temos a Bíblia. E por que não compartimos? Não chamamos este irmão para entrar em nossa casa? Jesus ha entrado na casa de Zaqueu, o Cordeiro de Deus. Pero Davi era uma mesa de pecadores. Hermanos, quem necessita ser salvado? Tu? Eu? O sentido da Páscoa é o sacrifício que redime a humanidade. E, hermanos, de verdade, eu, depois do pastor, como ele ha dicho, nosso pastor ha dicho que ele é o pior dos pecadores. Eu sou ele segundo. Pero nuestro Senhor nos crucificou. Nuestro Senhor ha morrido por nós outros. E os servos e os hijos conhecem o coração do Padre e hacen a vontade do Padre. A vontade do Padre, hermanos, é estarmos em la mesa para compartilhar o cordeiro que nós outros comemos. E as pessoas vão comer de nós outros. Essa é a vontade do Padre. Porque qual é o sentido de Cristo ter passado na terra e nós outros não manifestarmos o que Ele ha manifestado? Qual é o sentido de Cristo a morrer se nós outros, e hablo para mim principalmente, é difícil morrer? É difícil, seguir o caminho? Pero, hermanos, o sentido da Páscoa é morrer para que outras pessoas possam viver. E não hablo de morrer solamente para nossos pecados e vontades, não, é morrer realmente. Porque, para quem não sabe, a palavra testemunha, que está escrita na Bíblia, significa ser alguém que muere por Jesus. Muere por amor a Ele.
Não morimos, e os apóstolos não morreram porque era guai morir, porque era interessante morir. Amam porque eles e nós fomos amados muito mais allá do que possamos imaginar. Hermano, se esta palavra não genera em ti um amor pelos perdidos, um amor a qual Jesus tuvo por nós outros, não sei. O que eu estou fazendo, o que nós outros estamos fazendo. Se isso não genera lágrimas em nossos olhos de dizer que, Padre, usa-nos, leva-nos à mesa das pessoas, minha casa está aberta, o cordeiro está servido, mas quem vai comer o cordeiro se não temos comunhão com as pessoas? Só nós outros. Nós outros vamos comer o cordeiro, nós outros vamos ser justificados, as pessoas morirão, porque nós outros não amamos ela para comer do cordeiro, que é Cristo, que está com nós outros, que vive com nós outros. Dissemos que conhecemos a Ele, dissemos que servimos a Ele, dissemos que é nosso Senhor, dissemos que somos hijos. Que hijos e servos nós outros somos? Hacemos por obrigação, não hacemos porque amamos. Hacemos porque fuimos amados por Ele. Hermanos, quem deve, não tem a autonomia para apontar o dedo, solamente de amar, de perdonar. Porque que moral um devedor tem? Qual é a moral ética que um devedor tem? Nós outros somos devedores do sacrifício de Cristo na cruz. Você sabe como hacemos? Apontamos o dedo em vez de amar e estender misericórdia. Hacemos como o hijo de Noé. Papai está desnudo. E nós vimos e cobrimos ele. Nossa vergonha estava exposta para todo mundo. O que Cristo havia feito por nós outros? Nos cobriu. E nós outros, como entendedores de Cristo, como hijos de Cristo, servos de Cristo, o que hacemos? Apontamos o dedo. O que devemos fazer, irmãos? Cobrir a vergonha, amar e estender misericórdia. Não porque tu eres bueno, não. Não é por isso. É porque Jesus ha te amado mucho. Jesus nos ha amado mucho. E nos ha extendido misericórdia todos os dias. Pecamos todos os dias. Somos falhos todos os dias. Somos grosseiros, somos estúpidos, mentirosos, arrogantes, porque não reconhecemos. Tudo isso. Sabe que Jesus mira para nós outros e disse? Te quero. Sabe o que Paulo disse para os Gálatas? Estou remendo de parto de novo por vosotros. Pero filhinhos amados, hijos amados, eu os amo. Por que Paulo ha hecho isso? Fui amado demasiado. Porque não é sobre um amor que eu sinto, é um amor de muerte. Um amor de muerte não tem sentimento. É solamente isso. É muita sangue, é muito sacrifício, é muitas chibatadas nas espaldas. Esse é o amor. É demasiado. Tu amor não pode compreender isso. Nós outros aún não compreendemos o amor de Cristo. Podemos ter um pelinho do que significa dizer amor de Cristo quando miramos aqui o que o próprio Deus ha hecho com su pueblo, a sacrificar o cordeiro. Aí Juan chega e aqui tenéis o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Hermanos, o cordeiro que quita o pecado do mundo. Se a pessoa come del cordeiro, ela será transformada. Já pararam para pensar nisso? Que a pessoa que come del cordeiro, ela será justificada. Não porque tu eres bueno, não. É porque tu está compartilhando dele, que és bueno. Nós outros somos os mensageiros de las buenas novas. Devemos, hermanos, poner o cordeiro, no esconder o cordeiro. Porque o cordeiro de Deus nos amou
el Cordero de Dios, se ha entregado todo por nosotros. Podemos decir, hermanos, que vamos a entregar todo para las personas que no conocen. Llamar hasta nuestra casa, ir a las casas de ellas y compartir. No estoy hablando de ser religioso y poner las músicas, no. ¿Crees que Jesús, al llegar a la casa de Zaqueo, vamos a hacer una oración, hermanos? Vosotros, razas de víboras. No, yo como ellos. Estoy como ellos. Soy llamado de beberrón, soy llamado de un montón de cosas, pero Zaqueo era comida del Cordero y ha sido transformado, porque después ha devolvido todo que ha robado. Hermanos, simplesmente, yo creo que una vez que a persona ha comido del Cordero, ella puede ser transformada por nuestra obediencia, por nuestro llamado, que es poner el Cordero en la mesa y ser el Cordero. Porque muchas de las veces las personas no podrán venir a nuestra casa, pero podrán ver nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar y poner el Cordero en la mesa. La mesa no es solamente una mesa hecha de madera, no. La mesa es nuestro corazón. Lo que hablamos. Pero as pessoas verão a diferença. Por que tu não haces isso? Por que tu és sincero? Por que tu não dices a mentira? Poner o Cordero na mesa para que outros venham a ser transformados. É isto? Vamos cerrar nossos olhos. Padre, queremos te agradecer, Senhor, por seu sacrifício, por esta Páscoa maravilhosa. Essa Páscoa, Pai, que mira a nós outros, não vê nossos pecados, pero vê a sangre de Cristo. E assim, Padre, como os que conhecem o coração dele, Padre, os siervos, os hijos, vengamos, Senhor Jesus, por nele, Cordeiro, em la mesa, para que outros possam comer. E nós outros vengamos também a ser ele, Cordeiro, e a sangre que ajuda essas pessoas a ser transformadas. Em nome de Jesus, Padre, que essa semana digamos ter a oportunidade de pôr nele, Cordeiro, na mesa. E, ó Padre, essas pessoas comer de nós outros, comer da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, hermanos. Que podamos, em nome de Jesus, entender, ter revelação do que é o relacionamento. O Cordeiro é relacionamento. A Páscoa é relacionamento. Manifestação de Cristo em nós, por nós e através de nós. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E esta comunidade dice: Amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor de Deus. Amém.